deixa eu ler uma coisa aqui para vocês. Nas primeiras fases do desenvolvimento emocional do bebê, o papel vital é desempenhado pelo meio ambiente. Pessoal, quando vocês lerem pausa, virem do verbo ver, tá? A expressão meio ambiente em Winnicott, ele está falando tanto do espaço físico como da própria mãe e pai. Então, olha só, quando a gente fala, o Winnicott fala de meio ambiente, entenda o meio ambiente como tudo que circunda a criança. Então, meio ambiente pode ser tanto a mãe, quanto os pais, como os parentes, como a própria sociedade que aquela criança vive, tá bom? Então, assim, nas primeiras fases, o papel vital é desempenhado pelo meio ambiente, que, de fato, o bebê ainda não separou de si mesmo. Gradativamente, a separação entre o não eu e o eu se efetua. Olha só, que coisa... Gente, eu confesso para vocês aqui que eu não tinha muito conhecimento de Winnicott. Eu peguei esse livro para ler, que eu vou mandar para vocês, para preparar o material, e eu falei, gente, isso aqui o Winnicott está quase Lacan, bem filosófico. Olha só, um movimento gradativo de separação entre o não eu e o eu se efetua. Então, o bebê, até que o self dele seja estabelecido, o que esse bebê é? Ele não é. Consegue entender? Esse não eu, esse não existe um self. Então, esse movimento gradativo é para que o não eu vá automaticamente se transformando num eu existente. Então, um self que não existe passa gradativamente a existir, tá? Bom, e o ritmo, claro, varia de acordo com o bebê e com o meio ambiente. Bom, o que vê o bebê quando olha para o rosto da mãe? Sugiro que, normalmente, o que o bebê vê é ele mesmo. Em outros termos, a mãe está olhando para o bebê e aquilo com que ela se parece se acha relacionado com o que ele vê ali. O que significa, gente? Quando o bebê olha para a mãe, se a mãe tiver com uma máscara de bate-bola, aquelas fantasias de bate-bola de carnaval, o bebê vai achar que ele é o bate-bola. Entende? Claro que ele não tem noção do que é o bate-bola, mas a imagem. Se a mãe, ao olhar para o bebê, ela tiver com o rosto sujo de rosa-choque, o bebê vai achar que ele é rosa-choque. Então, o que o Winnicott está dizendo? Que a forma que a mãe olha para esse bebê, como eu falei para vocês lá na frente, vai influenciar como o bebê se olha. Vou falar diferente. A forma com que a mãe olha para esse bebê vai influenciar a forma com que o bebê acha que ele é. Vamos discutir sobre isso? Vocês entenderam? Mãe olha para o bebê com o rosto de um monstro, o bebê vai achar que ele é um monstro. E aí, claro que monstros, aspas, tá, pessoal? Quantos adultos não se acham um monstro? Quando a mãe... Aí eu vou ter que falar diferente. Quando a mãe não olha para esse bebê, quantos bebês de 30 anos, quantos bebês de 150 anos têm baixa autoestima? Estão dando para vocês entenderem? 2 perguntas. Primeiro, ou 3. Quantos espelhos existem na sua casa? Espelho mesmo, tá? Quantos espelhos tem na sua casa? Quantas vezes durante o dia, sem ser por motivos óbvios, na hora que está escovando o dente, por exemplo, as mulheres na hora que vão se maquiar, os homens na hora que vão fazer barba ou vai pentear o cabelo,
Quantas vezes, sem ser nessas situações bem... Não é para me responder, não. Vocês têm o hábito de se olhar no espelho? Ou vocês têm dificuldade de se olhar no espelho? E aqui, para finalizar, que já fiz muitas perguntas, o que você vê quando olha no espelho? Então, assim, a forma que essa mãe olha para essa criança ou não olha, entende? Esse espelho que não existe ou acaba não existindo, a forma que essa mãe olha para essa criança vai influenciar de forma direta, segundo o Winnicott, no self dela. Quando a gente fala desse self, nós estamos falando do quê? Da personalidade. Então, quando esta mãe não olha para esta criança, ela, por exemplo, tá? É uma forma, e por isso também surgem os narcisistas, é como se ela não... Os filhos de narcisistas são assim, melhor dizendo, né? Que eles são taxativamente, tá, pessoal? Os clientes que eu atendo, deixa eu refazer, os clientes que eu atendo, que são filhos de narcisista, eles possuem essa mesma característica. Os que eu atendo, que não chega a um milésimo de porcentagem aí. Qual é a característica? O senso de não existência, entende? Então, quando esta mãe não olha para esta criança, naturalmente, se a mãe é o espelho, ele não se vê. Então, esse self não é formado. E aí a questão da baixa autoestima é por quê? Porque o senso de mais-valia, né, acaba não tendo. Então, é por isto, tá? É por isto que uma pessoa, por exemplo, não é por isto taxativamente, porque a gente não está falando de exatas. Existe uma possibilidade da pessoa ter baixa autoestima, justamente porque pode ser por não ter uma mãe que olhou para ela, tá? E aí, se a mãe olha para a criança com uma fisionomia de um monstro, a criança vai achar que ela é um monstro e vai crescer com esse self barra personalidade de um monstro. E eu não estou falando monstro aqui no sentido de perversidade, não, tá, pessoal? Não é nesse ponto. Pode ser? Pode, mas não é nesse ponto, tá? Então, é nesse sentido. Então, para o Winnicott, a forma que essa mãe olha ou não olha para essa criança vai interferir de forma direta para que esse self barra personalidade seja desenvolvido.